Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? O Fabiano já colocou aqui em cima já. Segundo Reis 6:24. Vocês que trouxe a sua Bíblia. Segundo livro de Reis 6:24. A minha palavra diz assim. Aqui eu estou lendo na Nova Versão Internacional, talvez será. Mas é muito pouco que nós vamos ler, então não vai fazer muita diferença, não. Fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade." O rei respondeu: "Se o senhor não socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o seu problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu.' Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No outro dia seguinte, que era a vez dela de comermos seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por debaixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sob os seus ombros." Coloque sua Bíblia no seu banco, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós entramos na Tua presença para louvar-Te e agradecer pela Tua palavra, Deus, que foi lida aqui, Senhor, nesta noite, Pai. Deus, no nome do Senhor Jesus, essa é a Tua palavra, essa é a Tua igreja, esse é o Teu povo, Senhor. Meu Deus, e eu sou Teu, Senhor. Ó Deus, me coloco na Tua presença para, Senhor, falar um pouco das revelações que o Senhor tem me dado, meu Deus, e aquilo que o Teu Espírito Santo irá, meu Pai, colocar no coração e na mente de cada um que ouvir essa palavra, Deus. É o que eu Te peço nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se no seu... Boa noite também a todos, paz seja com todos que estão na live também. Irmãos, mais uma vez, uma palavra, todas as situações da Bíblia, todas as histórias da Bíblia, elas são bem emblemáticas, elas são bem fortes, não tem como dizer essa não é forte, essa é. Mas, para princípio de conversa, de palavra, quem não conhece essa palavra sobre o cerco de Samaria? Bom, Samaria era a capital de Israel na época de Eliseu. Então, o rei era Jorão, e os países vizinhos, os inimigos de Israel, já vinham há muito tempo correndo atrás de tomar Israel, de pegar o povo para escravos, né? E tomar aquilo esse território de Samaria e dessa vez não mais, de novo eram os sírios e um rei, Ben-Hadad. E como vocês ouviram na palavra, na Bíblia, na leitura dessa palavra, Samaria estava um caos.
estava um caos. Mas o que causou esse caos? O que causaram esse caos? Mais uma vez, a desobediência da nação israelense e da descrença do povo de Israel, principalmente os reis. Todo o castigo que o povo de Israel tinha, vinha da sua desobediência, das idolatrias, das fugas da palavra. Mas Israel tinha um dos maiores profetas que a Bíblia, da história bíblica, e era Eliseu. Eliseu, o sucessor de Elias. E Eliseu e Jorão culpava Eliseu pelas coisas que aconteciam. E o rei da Síria, o exército da Síria, tinha cercado Samaria. As cidades eram fortes, fortificadas com muros fortes. E o que o exército sírio tinha em mente? Vamos cercar eles, vamos cercá-los. E nós não precisamos atacá-los, nós não precisamos pegar eles, nós não precisamos atacar eles, invadir Samaria, porque não era fácil você invadir um forte daquele, uma fortaleza. Então, o exército sírio acampou 3 anos em volta de Samaria, ao ponto de que já não tinha mais comida, ao ponto que comia-se crianças, comia cabeças de jumentos, e os jumentos eram animais imundos para os israelenses. E, sabendo o rei que o profeta Eliseu Jorão era o rei, mas Eliseu era autoridade em Israel, de tanto que a palavra diz que os chefes das tribos, os anciãos, eles iam procurar quem? Eliseu, não Jorão. E Jorão culpava o Senhor e culpava Eliseu por tudo de mal que acontecia em Samaria com o povo de Israel. E o profeta e o rei mandou um mensageiro até o profeta e falou: o rei quer saber com você o que nós podemos fazer para... E Eliseu, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas a 1 peça de prata. Então, a palavra de Deus já tinha um plano para o povo dele, já tinha um plano para Samaria. O povo sofria por 3 anos, e já sofria por muitos anos, pela sua desobediência, porque não ouvia os seus profetas, não ouvia os homens de Deus. Essa é a história do sofrimento do povo de Deus, de muitos. Quando era um povo que não obedecia a palavra, eles eram atormentados por cativeiros, por guerras, e muitos tinham ali, do seu lado, a solução para a sua tristeza, para o caos, para a sua crise. É como nos dias de hoje, meus irmãos. Hoje nós vemos pessoas passando por momentos de crise, vemos pessoas passando por dificuldades, mas a palavra de Deus, os profetas de Deus, estão aqui no nosso lado, na nossa frente. Pessoas que, com a palavra, com estudo, com os projetos de Deus para a nossa vida, nós vemos que as pessoas sofrem pela sua incredulidade.
E também, nessa história, nesse texto, a palavra diz que o oficial cujo braço o rei estava apoiando, oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha só para vocês verem o exemplo de incredulidade no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. A palavra diz que o homem, ele era uma autoridade, ele era talvez um comandante, para o rei estar encostado nele, e para ele estar encostado no rei, provavelmente ele era uma autoridade muito grande, não é? Mas você imagina alguém encostar no rei. Hoje em dia é muito fácil a gente chegar, encostar, dar um abraço no pastor, na pastora, que é uma autoridade, até num prefeito, até num presidente, num governador. Mas num rei não se encosta. Num rei você não toca. Você nem entra na presença dele se você não for autorizado. E hoje você vê as coisas como são no meio do povo de Deus. Pessoas que são autoridades, uma pessoa que já teve um comando, já teve uma autoridade sobre ele. E as pessoas vivem numa desobediência. E é por isso que as coisas não acontecem na vida dele. As coisas só vão para trás, as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, não acreditam mais na profecia de Deus, nos profetas de Deus. Olha, eu tenho um testemunho também. Quando o pastor falou para mim, para nós fazer as visitas, na hora, eu já fui em lugar bem terríveis, mas aqui na vizinhança, aqui eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, porque nós estamos vivendo numa pandemia, e o povo não tem mais aquela abertura para a gente chegar, conversar, mas isso é o que estava na minha cabeça. Quando nós saímos para fazer o trabalho de evangelismo, foi a hora que Deus mostrou para mim que eu estava totalmente errado, pastor. Eu estava debaixo da palavra do profeta de Deus. E não é só o pastor que aqui o nosso pastor titular, mas tem a pastora Michele e vários que estão aqui. Gente, como nós fomos bem recebidos. Hoje eu estava preparando para vir para cá. Glória a Deus pela chuva, né? Que bênção a chuva, estava precisando de chuva. E eu estava lembrando, falei, meu Deus, essa palavra, sempre quando você prepara uma palavra, o confronto, o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida é muito grande, e você é confrontado para você preparar uma pregação, para você preparar a palavra na sua cabeça, aquilo que você vai trazer aqui, é uma luta muito grande. Agora, quando você vai sair tratar com pessoas na rua, é uma dificuldade, um desafio muito grande, porque as pessoas são de outras religiões, as pessoas têm outras convicções, não é a mesma convicção sua. E eu errei, confesso para a igreja que eu errei, que um dia eu falei, numa das nossas descidas, eu falei para uma pessoa, eu falei, olha, tal casa, essa pessoa é dessa religião aqui. E, para minha surpresa, quando a gente se reuniu de volta aqui, ele trouxe o nome de outra pessoa que não era a mesma, mas era da mesma religião, que não aceitava uma visita da gente, não aceita nem a oração da gente. E daí, ela trouxe, e essa pessoa aceitou uma visita, aceitou a visita, e eu falei, meu Deus, olha, como que eu fui incrédulo, porque se eu falasse para ele não ir nesse lugar, ele não iria.
Ele ia pular essa casa. Mas, como eu não falei, o que aconteceu? Ele foi, o Espírito Santo trabalhou, o poder de Deus chegou naquela família, chegou naquela casa, Juninho, e a pessoa aceitou até a visita. Está vendo? Quase que eu trabalho contra o reino. Você pode ter um cargo, você pode ter uma função, mas se você não deixar Deus trabalhar, essa é a palavra certa, se você não deixar o poder de Deus trabalhar na sua vida, se você agir por você, por conta própria, você pode impedir o reino de Deus de caminhar. E você também impede a bênção de Deus de chegar na sua vida. Mas, infelizmente, era um judeu, porque estava em Samaria, e estava ao lado do rei, então era um judeu. Olha o que Eliseu falou. Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E Deus falou comigo muito sobre essa parte. É essa parte que eu quero falar com vocês. Tudo que eu falei era para chegar aqui e falar isso, Ailton. Quem somos nós? Qual que é o nosso posicionamento diante de uma adversidade? E Deus usou quem? Samaria, o arraial dos sírios. Entre eles, 4 leprosos. Os 4 leprosos não podiam entrar em Samaria e também não iriam entrar no arraial dos sírios, que eram inimigos declarados do povo de Israel, deles, dos judeus. E o que os leprosos falaram? Nós não podemos entrar em Samaria, porque está cercado. Eles não vão abrir o portão para nós. Então, o que nós podemos fazer? Vamos no arraial dos sírios. E o que eles fizeram? Quando eles estavam chegando perto do arraial dos sírios, o poder de Deus entra naquela situação e transforma o caminhar dos 4 leprosos como o som de exército, do som de 3 exércitos, que os sírios diziam: o rei de Israel contratou 3 exércitos para vir contra nós, e saíram correndo e deixaram comida, deixaram todos os despojos, deixaram roupa, deixaram arma, deixaram tudo. E quando os leprosos entraram lá, o que aconteceu? Eles comeram, eles beberam, tinha tudo que não tinha em Samaria, estava ali na mesa dos leprosos ali. Só chegar e comer. Mas, para vocês verem como Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Na hora que um deles estava comendo, ele falou: isso não está certo, não está certo nós aqui comendo tudo essa comida, daqui a pouco vai perder, e os nossos irmãos passando fome, comendo criança, numa crise, num caos. Mas o povo de Deus não está em crise, o povo de Deus está em Cristo, e quem está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Amém? E quando os leprosos voltam até Samaria, o rei ainda não acredita. Olha aquele homem que desagradava a Deus. A maioria das histórias da Bíblia é sempre os reis, irmãos. Um agradava a Deus, fazia aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Sempre a Bíblia frisa isso. E outros, eles falam, esse não fazia o que não agradava a Deus. E olha esse rei incrédulo, bem que ele estava mesmo do lado de um comandante que não acreditava também, outro incrédulo. Ele falou, não vamos não. Por quê? Porque se nós for lá, os sírios estão escondidos nas montanhas. Quando nós entrar nas cabanas deles ali, no arraial deles, para pegar as comidas, os despojos, eles vêm, nos atacam e nos matam. Mas, olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Então o rei se levantou à noite e disse aos conselheiros: eu lhe explicarei que os arameus planejaram. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade,
o destino desses homens será o mesmo como toda a multidão condenada, por isso vamos enviá-los a descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, que são os sírios, ordenando aos condutores: vão e desculpe o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até Jordão e encontraram o caminho cheio de roupa, armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Então os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, uma medida de farinha, 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas, uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito pelo profeta Eliseu. O poder de Deus. O resumo de toda essa palavra é que a solução dos problemas estava ali. A solução dos problemas está aqui. A solução do problema está aí, do seu lado. Onde tiver uma pessoa com fé, onde tem uma pessoa que levanta a cabeça, que toma uma atitude e fala: eu vou para cima, eu vou lutar. Eu não vou faltar um dia dessa semana, independente de quem vai pregar. Sabe por quê? Porque é a sua fé que transforma, que faz o seu milagre. Não é o Cláudio, não é a pastora Michele, não é o pastor, não é a pastora, não é a irmã Filomena, não é o Flaviano, não são os diáconos. É a sua fé. Se você não vir com fé aqui, pode trazer aqui o pastor Antônio Carlos Stefan, pastor Toninho, que é o presidente estadual. Pode trazer o Mário de Oliveira, pode trazer qualquer pastor. É a sua fé que vai mover as palavras, vai mover a sua vida, vai mover o seu coração. Algum dia atrás, a gente estava aqui no Ministério de Intercessão, e tinha uma irmã, ela não está aqui hoje, e foi dada a oportunidade dela abrir o ministério, o culto, a reunião, né? E ela estava ministrando sobre Agar e Ismael, quando Abraão expulsou, deu uma botija de água e mandou eles irem para o deserto. Enquanto Agar orava, pastor, na frente, enquanto ela orava, chorava, na frente dela tinha uma poça de água, mas ela chorava tanto, ela reclamava tanto que ela não conseguia ver a poça de água na frente dela, que Deus tinha aberto. E quando eu vi aquilo lá, eu não sei se todos que estão aqui da intercessão sentiram a mesma coisa. Eu vi que ela começou a vir há pouco tempo na intercessão, eu vi que ela estava com medo, ela estava tremendo pela oportunidade. E naquele momento, eu vi que Deus estava usando ela para dizer: olha, tem água aí, eu estou abrindo um poço de água na sua frente, tem fonte aí, tem fonte de água viva na sua frente. Essa mulher é uma fonte de água viva, dela jorra fonte de água viva, joga águas vivas, eu estou dentro dela, eu estou falando com vocês, pode começar a oração que eu estou aqui com vocês. Então, é o que eu falo para vocês, irmãos. Glória a Deus pela vida do pastor, pela oportunidade. Eu creio que eu não me considero um pregador, eu me considero um mensageiro da palavra, porque Deus me dá mensagens e eu preciso falar, e eu preciso contar aquilo que Deus fala. E eu já tinha essa palavra no meu coração há muito tempo. E o que aconteceu com o incrédulo? O incrédulo, ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, haverá farinha e cevada para todos. Era até mais caro do que já era antigamente, segundo os historiadores, mas já era fenomenal de ter tudo aquilo para eles comerem. Se você vê a história que eles comiam, que eles já estavam começando a comer crianças, e comer também
comer animais, comer esses animais, né, que vou chamar de burro aqui, jumento. Irmãos, mas essa palavra que eu queria trazer aqui para vocês nessa noite. Mas a palavra, a minha pergunta para vocês hoje é: qual é o posicionamento do cristão? Qual o nosso posicionamento diante da adversidade? O que se levanta, toma uma atitude, é abençoado e abençoa os outros, ou que duvida e morre? Qual seria o nosso posicionamento nos dias de hoje? No momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, onde as pessoas se culpam um ao outro, as pessoas se querem roubar em cima da tragédia, da vida, da morte de famílias de outros, aqueles que não respeitam o momento da situação do mundo. Qual seria a nossa posição no dia de hoje? Será que nós vamos nos levantar? Será que nós vamos tomar uma atitude e buscar a nossa bênção? E abençoar os outros também? Ou será que nós vamos parar, duvidar e morrer? Porque o momento é de morte, mas não é só de morte física, é de morte espiritual. Muitas pessoas não têm mais vida espiritual, não têm vida com Cristo, pastora. É aquilo que a senhora ministrou aqui agora há pouco. As pessoas estão frias, pastora. As pessoas estão frias, não veem mais a igreja, não leem mais a palavra, não adoram mais a Deus. O que será que vai acontecer com elas? Mas vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos continuar orando, evangelizando. E eu queria que você ficasse de pé, chamar o pastor, que é o nosso profeta aqui, para ele orar para nós, porque aqui nós estamos debaixo de uma autoridade. Desculpe se eu demorei um pouquinho, viu, pastor?